Capítulo 4. Uma nova ameaça. A praça estava em ruínas. O chão queimado, rachado, tingido por sangue seco e faíscas elétricas. Link, Andy, Axel, Romy e Luiz mal conseguiam ficar de pé após a batalha. As roupas rasgadas, os rostos cobertos por fuligem, os músculos tremendo pela exaustão. Luiz foi o primeiro a falar ofegante. Isso acabou? Romy, trêmulo, olhou em volta. Não faço ideia. Só quero... um minuto. O celular de Romy vibrou. Um sinal de emergência. Todos se aproximaram, curiosos e alarmados. Uma mensagem de vídeo. Era o Capitão América. Ele enviou esta mensagem para todos os dispositivos do planeta com a ajuda de tecnologia Stark. Ele estava ferido, sujo, no meio de uma batalha. Explosões ao fundo. Alô, já está gravando? Isso é para todos os cidadãos do planeta. Aqui é o Capitão América. Eu e diversos outros heróis estamos neste momento em um combate para evitar o fim do mundo. Um monstro chamado Massacre está querendo destruir a todos. Ele acabou de ativar o protocolo Nada de Mutantes e enviou sentinelas ao redor do planeta. Não sabemos o real motivo disso, mas se você recebeu esta mensagem e consegue defender aqueles que precisam de ajuda, faça. Não hesite. Ele está vindo em nossa direção. Preparem-se. Quarteto, X-Men, Vingadores, Avan. A mensagem foi interrompida. O sinal caiu. Um silêncio frio tomou conta da praça. Mas ele durou apenas alguns segundos. Um trovão metálico cortou os céus. 3 feixes azuis desceram sobre a praça. O chão tremeu. 3 robôs colossais, de 10 metros, tocaram o solo com impacto sísmico. Eram os sentinelas. Braços mutáveis, lâminas, canhões, garras. Andy recuou instintivamente, tentando acender suas chamas. Mas só faíscas saíram. Não acredito, ele sussurrou. Romy começou a energizar seus poderes. Um estalo leve surgiu nas mãos, mas falhou antes de sair. Estou esgotado. Axel fechou os olhos, buscando suas chamas negras. Uma labareda surgiu, mas se apagou em seguida. Ele caiu de joelhos. Luiz ergueu sua espada de energia amarela. A lâmina piscava, instável, cortando o ar com dificuldade. Link concentrou energia azul nas mãos. Um raio disparou contra o sentinela da frente. O impacto fez o robô recuar meio passo, mas não causou dano real. Alvos detectados, protocolo de extermínio ativado. Eles estão falando de nós, gritou Link. Os sentinelas avançaram. Um disparou uma onda sônica que lançou Axel e Romy longe. Outro disparou uma rede de energia que quase envolveu Andy, mas Luiz cortou no último segundo, sua espada quase se apagando no ar. De repente, Leandre e Leonard começaram a se levantar pós suas lutas. Estavam desacordados até então, mas despertaram com os estrondos. Mas o que é isso? Sussurrou Leonard, ainda tonto. Algo que não quer saber quem somos, só nos eliminar, respondeu Leandre com um olhar de preocupação. Flair apareceu cambaleando de outro lado. Exausto por conta do combate que teve, não conseguia acreditar no que estava vendo. O que são essas coisas? Diz Flair. Vic e Dig também viram tudo aquilo e se aproximaram para ajudar. Vic desapareceu em um borrão, golpeando um dos sentinelas dezenas de vezes em segundos, sem sucesso. A máquina aprendeu seus movimentos e o acertou com um raio de energia que o jogou contra uma parede. Dig saltou e socou o peito de uma das máquinas com força descomunal. O casco rachou, mas o robô se regenerou. Link e Flair se encaram. Entendem que o momento de rivalidade precisa ser deixado de lado, pois eles estão de frente a uma ameaça em comum da qual eles não fazem ideia do que se trata realmente. Não tem jeito, vamos precisar trabalhar juntos, pelo menos por agora, diz Link. Não precisa nem dizer, está muito claro que para qualquer um de nós, aqui que o plano é sobreviver. Me atrapalha e te jogo nesse lixo metálico. Flair rangeu os dentes. Eles lutaram juntos, mas sem cooperação real. Cada um atacava por conta própria.
Era nítido o nível de desespero de cada um. Link disparava rajadas azuis. Flare socava juntas e placas. Louis dava suporte cortando cabos de energia que os prendiam. Leandre tentou pular com sua agilidade, mas foi pego por um disparo de contenção e caiu, travado. Leonard correu em zigue-zague, mas foi acertado no ombro por um cabo que o puxou para o alto. Romy tenta acertar o cabo, mas um fraco raio escapou de suas mãos, mas não alcançou o alvo. Flare pulou para tentar resgatar Leonardi, mas um campo gravitacional o suspendeu no ar. Dig tentou puxá-lo para baixo, mas foi atingido por outro sentinela e jogado longe. Andy acendeu as chamas por um instante, mas elas falharam novamente no meio do ataque. Vic correu em círculos, tentando atrair os sentinelas, mas foi pego por um canhão de concussão e caiu desacordado. A praça começou a se encher. Pessoas surgiam por conta dos enormes barulhos. Todos estão assustados. Repórteres, civis, celulares gravando. Estamos ao vivo. Robôs gigantes estão caçando jovens com poderes, aparentemente mutantes. Os heróis caíam um a um. Leandre foi capturado. Leonard também. Flare gritou até o último segundo, antes de ser envolto por um campo de energia e erguido. Capturado. Andy tentou lutar, mas caiu exausto e capturado em seguida. Romy gritava de raiva, eletricidade falhando em suas mãos. Um dos sentinelas o acertou e o capturou em seguida. Louis tentou proteger Axel, mas os dois foram arremessados para longe pelos sentinelas. Capturamos os mutantes com as habilidades procuradas. Retornar para a base, diz um dos sentinelas. As cápsulas subiram rumo ao céu, os sentinelas desaparecendo na atmosfera. Restaram Link, Louis, Axel, Vic e Dig. Feridos, caídos no chão e observando os amigos sendo levados, sem poderem fazer nada. Eles mal conseguiam se mexer. Silêncio. O mundo havia mudado. E eles sabiam disso. Link fechou os punhos com o olhar firme, feição de preocupação. O que aconteceu aqui? Diz Vic. Para onde os levaram? Questiona Dig. Continua. O que acontecerá com os jovens que foram capturados pelos sentinelas? Diga nos comentários o que você acha que irá acontecer. Se está gostando do canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Até o próximo capítulo.